Muitos pacientes me perguntam se o transplante capilar pode ser feito para calvícies menores, tipo somente entradas, coroa, ou então para aumentar a densidade do cabelo. E sim, pode ser realizado. E é realizado até com bastante frequência para esse tipo de caso. Mas antes de continuar, vamos aqui ajustar alguns conceitos com relação à calvície. A calvície ela é considerada um problema crônico, degenerativo e irreversível. O que isso quer dizer? Quer dizer que a sua calvície vai começar e ela vai avançar até a gente atingir o teu alvo genético, que pode ser diferente para cada tipo de pessoa. Você não necessariamente, quando começar a ter calvície, você vai avançar até ficar totalmente calvo, ou seja, sem nenhum cabelo em cima, somente com cabelos aqui dos lados e atrás. Você pode evoluir na calvície só ficando com uma entrada cavada, ou só ficando com coroa, ou então entrada mais coroa, enfim. Existem diversas apresentações da calvície e todas elas podem ser abordadas com transplante, desde que você tenha área doadora para isso. Olha só aqui na tela. Essa tabela aqui, a gente não fecha o tema, tá? Tem muitas calvícies que não tem aqui ilustradas, mas aqui está a maioria delas. Essa tabela aqui vai do grau 1 até o grau 7, sendo que o grau 1 é nada de calvície e o grau 7 é o grau máximo. Entre 1 e o 7, a gente tem diversos tipos de calvície. Aqui ela vai começando pela entrada, aqui já aparece a coroa e elas vão se somando. Não necessariamente um paciente que está aqui no grau 2, ele vai caminhar até o grau 7. Ele pode simplesmente avançar até o grau 3A ou pode até ficar no 2 para sempre. Seria o alvo genético deles. Então, em qualquer estágio da calvície ou com qualquer apresentação, a gente pode fazer o transplante capilar, desde que seja um planejamento com responsabilidade. O que significa? Significa que a minha intenção, quando eu faço o transplante, a minha forma de trabalhar, eu não quero somente dar um resultado imediato para você. A minha intenção, para os meus pacientes todos, é dar o resultado definitivo, um resultado para sempre. Então, dentro das possibilidades, dentro do que a medicina permite, dentro do que a boa técnica permite, o meu planejamento tem sempre que ser o mais duradouro possível em termos de resultado. Vamos lá, deixa eu explicar na prática o que eu quero dizer. Por exemplo, um paciente que me procura aqui no estágio 3 para fazer o transplante porque ele não gosta dessas entradas e quer suavizar as entradas. Dependendo da idade do paciente, se for um paciente jovem, um paciente com aproximadamente, 30 anos de idade, eu tenho que considerar a real possibilidade dessa calvície continuar aumentando. Se fosse um paciente mais velho, um paciente de 60, 70 anos, é mais provável que a calvície estabilize. Mas um paciente jovem, enfim, 30, 40, até 50 anos, por aí, eu tenho que considerar a possibilidade dessa calvície continuar avançando. Então, se eu for transplantar, além de suavizar as entradas, eu preciso também colocar algumas unidades foliculares aqui nessa região, para caso essa calvície continue avançando e ele perca 100% dos cabelos que ele tem aqui antes da cirurgia, ele não vai ficar só com os cabelos aqui na entrada, o que vai praticamente obrigar ele a fazer um segundo transplante. Eu preciso colocar aqui um pouco de raízes que possa gerar um resultado para ele, que seja um resultado natural, que ele consiga não fazer outro transplante caso ele não se sinta incomodado. Obviamente que ele vai perder um pouco de resultado, não tem como, porque depois da cirurgia, aqui nessa região, ele vai passar a ter dois tipos de raízes. Ele vai passar a ter as raízes que foram transplantadas, que não tem a genética da calvície e vão ficar para sempre, mas ele também vai ter naquela região as raízes que já estavam lá antes da cirurgia, que podem continuar na evolução da calvície de acordo com o alvo genético dele. Isso a gente não tem como saber, tá? Até onde vai o alvo genético. Mas a gente tem que ir pela probabilidade. Então eu tenho que ser responsável e colocar raízes nessas regiões também. Pacientes nesse tipo aqui, por exemplo, eu tenho que fazer também um planejamento cirúrgico para caso ele venha a perder tudo isso aqui que ele tem antes da cirurgia,
ele venha a continuar com o resultado que permita ele não fazer um segundo transplante, caso ele não se sinta incomodado depois, caso ele venha a perder tudo isso aqui. Então é assim que funciona o transplante para calvícies menores. Não, você não precisa esperar a calvície chegar nesses estágios mais avançados para fazer, porque pode ser que isso aqui você atinja lá numa idade mais avançada e você já está incomodado hoje com a sua calvície. Então você não precisa esperar anos, décadas para chegar aqui. Você pode fazer sim um transplante quando for na época mais adequada para você, na sua vontade, desde que o teu planejamento seja feito com essa forma responsável, a gente prevendo o futuro. É claro que um paciente que ao exame físico, né, um paciente chega para mim nesse estágio aqui, 3A, e aí na dermatoscopia, essa região aqui, eu não tenho nenhum indício de calvície, tá? Não estou falando só no olho, estou falando na dermatoscopia, feito com aumento, o exame feito no consultório. Eu não tenho nenhum sinal de calvície, então é claro que eu também na cirurgia, eu não vou colocar muitas raízes aqui nessa região, porque eu posso estar simplesmente desperdiçando raízes numa região que pode ser que nunca venha a desenvolver calvície. Mas eu tenho que pelo menos colocar um pouco aqui para garantir que ele possa não fazer transplante no futuro, caso ele não se sinta incomodado. Então, respondendo de forma objetiva a pergunta, sim, é possível fazer transplante em calvícies menores, só de entrada, só de coroa, desde que o transplante seja planejado dessa forma. E uma outra dúvida também, ainda nesse assunto, as raízes transplantadas, elas não prejudicam as raízes pré-existentes lá. Por exemplo, às vezes o paciente tem só uma redução da densidade, tem o cabelo um pouco mais ralo, ele quer deixar aquele cabelo mais cheio. As raízes que são transplantadas ao lado das raízes originais de fábrica, vamos dizer assim, elas não se prejudicam entre si. Pelo contrário, elas vão se somar ali e vai gerar mais densidade.